Ontem, em entrevista à Globo News, o ministro Sérgio Moro declarou que não existe no governo o movimento no ministério para facilitar o porte de armas. Um trecho aqui no Jornal da Manhã. Olha, eu confesso que eu fiquei concentrado sobre esses aspectos de posse, né? E não existe dentro da minha pasta nenhum movimento nesse sentido envolvendo a questão de porte de armas. O senhor não é uma situação diferente e se for houver alguma proposição nesse sentido tem que ser muito bem estudada. Esse é um tema muito delicado. Bom, ele foi questionado também sobre a prisão do ex-presidente Lula e a forma com que a Lava Jato continua investigando a corrupção na Petrobras. O fato objetivo é que a decisão que proferi de condenação do ex-presidente foi confirmada pelo Tribunal de Apelação, por 3 desembargadores, que permanecem nas suas posições. O que existiu ali e o que ainda existe, aparentemente nem o fato de eu ter saído da magistratura dos processos eliminou isso, é um álibi falso de perseguição política. Não é? Ou seja, existem os fatos. O fato é que a Petrobras, durante o governo do ex-presidente, mesmo depois, foi saqueada. Né? De um volume, às vezes, sem paralelo no mundo. Esse dinheiro foi exatamente para enriquecer ilicitamente diversos agentes públicos que faziam parte daquele governo. E parcela do dinheiro, como foi reconhecido naquela sentença, foi beneficiar, inclusive, pessoalmente, o ex-presidente. Aí a entrevista do ministro Sérgio Moro, Vera, primeiro falando sobre a posse de armas e agora sobre Lula. Em relação ao decreto das armas, a versão que ele defendia, ela era bem mais branda do que aquela que foi assinada pelo Jair Bolsonaro. Em relação ao número, por exemplo, de armas que cada pessoa, cada cidadão de bem, como diz o presidente, pode adquirir, eles defendiam 2, e isso foi ampliado para 4, podendo chegar a indefinido se a pessoa alegar necessidade, que tem mais de uma propriedade, etc. Então, houve uma derrota da Justiça na abrangência do decreto aprovado. Ele também não queria, ele teve uma vitória, porém, né, que foi convencer Bolsonaro que não daria para fazer a questão do porte por decreto, como ele chegou a cogitar. Até os seus filhos defendiam o mesmo, disse que isso não era possível, que teria de ser feito por projeto de lei, que é o que vai ser feito no Congresso. Então, o Moro colheu uma pequena vitória nesse caso, mas no texto final do decreto de posse de armas, o Ministério da Justiça foi bypassado aí, Thiago. Professor. Não, é por aí, né? O governo tem dificuldade de unidade, né? Na diversidade. É difícil, a unidade teria sido no momento da ação política tal. É natural, o governo tem 15 dias, né? Uma quinzena, mas tem claramente 4 grupos políticos que disputam espaço, né? Um é o grupo em torno de Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Um outro no Ministério da Economia, que é muito sólido, em torno de Paulo Guedes, que é o ministro da Economia mais poderoso da história, muito superior ao que a Zélia, que também foi ministra da Economia entre março de 90 a maio de 91, mas ela, por exemplo, não tinha o poder como teve o Guedes de indicar presidente da Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, etc. Então, Paulo Guedes é o ministro mais poderoso, é o segundo grupo, né? O terceiro é dos cruzadistas, aqueles que estão no século XI, e aí o principal representante é Ernesto Araújo, né? Que é uma espécie de cruzadista com tinturas de exército Brancaleone, né? Quer dizer, lembra um pouco mais a cruzada dos mendigos, tal, que foi um desastre. E tem o principal grupo, que é o grupo dos militares, né? Então, sempre para qualquer questão, qualquer medida, esses grupos, né, vão se enfrentar. E no caso agora aqui é uma questão, uma promessa de campanha do candidato, ele bateu nessa tecla durante anos, e os seus apoiadores, pelo menos parcela deles, defendiam esse tipo de liberalização. Agora, as fotos e as imagens do ato em si, outra vez com uma caneta popular, né? Porque agora é chique usar caneta popular, tanto que agora eu pego muitas canetas de brinde e tal, vou trazê-las todas aqui, né? E vou começar só a assinar com essas canetas. As imagens mostram que o Sérgio Moro não estava muito satisfeito, não. Estava com cara assim, meio de irritado com o resultado final do decreto, né?